Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nessa quinta-feira, no dia 26 de setembro, nós estamos aqui juntos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um evangelho muito curto, somente 3 versículos. O meu xará, o São Lucas, ele falou sobre isso, ele traz essa passagem bíblica para a nossa meditação de hoje. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa pergunta, quem é Jesus? O que é que falam sobre Jesus? O que é que o povo falava? É algo que aparece algumas vezes nos evangelhos. Esse é um assunto, vamos dizer assim, que estava ali rolando na boca do povo. A galera comentava sobre isso. Quem é esse cara? Quem é esse tal de Jesus de Nazaré? Que tem feito tantas coisas, que tem falado com tanta autoridade. Parece que essa curiosidade, ela não era só de Herodes. Ela era das pessoas de maneira geral. E o próprio Jesus, ele vai também questionar isso. Em uma outra passagem, ele pergunta inclusive para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E depois pergunta aos próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre isso. Essa pergunta, ela permeava aquela época e ela pode permear os nossos dias de hoje também. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez seja uma pergunta importante na nossa oração de hoje. Quem é Jesus para mim? Quem é esse cara que viveu sim há 2000 anos atrás, mas que vive ainda hoje? Quem é ele para a minha vida? O que é que ele representa para mim? Talvez essa seja a primeira pergunta para a nossa oração pessoal a partir do Evangelho de hoje. Uma segunda reflexão seria sobre este outro personagem que está aí bem em primeiro plano na passagem de hoje, que é esse cara chamado Herodes. O comecinho da passagem dizia que ele é o tetrarca. Naquele tempo, o tetrarca Herodes. Eu sei que muitas vezes, até nos livros de história, a gente escuta falar muito sobre a monarquia, sobre um monarca. Né? Monarca vem de um, né? Normalmente é um rei ali. Mas existe também as diarquias, as triarquias ou as tetrarquias. Então, às vezes, um território ele é dividido ali em 4 partes. E aí, 4 pessoas diferentes, cada uma delas governa uma parte do território, e era exatamente isso que acontecia ali naquela região que Jesus morava durante aquele tempo. Então tinha tido um primeiro Herodes, enfim, né, tinha um outro Herodes que tem a ver lá com o nascimento de Jesus, com aquela fuga de José e Maria para o Egito. E anos mais tarde vai acontecer aí, vai surgir esse outro Herodes, filho do primeiro, que fica especificamente nessa região ali onde Jesus estava. Então, esse Herodes, ele, na passagem de hoje fica muito claro, ele é alguém que é como se ele dominasse muito a situação. Ele domina aquela região e ele também quer dominar tudo, ele quer saber de tudo e ele quer mandar em tudo. Ele já tinha mandado degolar João Batista, ele tinha, como eu falava, uma certa curiosidade, mas parecia alguém que queria controlar tudo. Eu acho que essa é a grande questão. E rezando com essa passagem, eu via que às vezes nós também tentamos controlar tudo. Talvez um dos erros aí dos nossos tempos é querer
ter esse controle de tudo? Será que eu tô querendo ser como Herodes aí, que quer saber algumas coisas só por uma curiosidade boba, ou por querer controlar tudo, querer mandar em tudo? Será que tudo mesmo está no meu controle? Será que tudo ali está nas minhas mãos? O Herodes era alguém que olhava muito para si, era ali talvez um típico do egoísmo, de alguém que tinha muitos poderes. E o nosso mundo hoje em dia também quer cada vez mais o poder, quer cada vez mais o controle. E aí a gente pode rezar com isso hoje. Será que eu também estou tentando controlar demais as coisas? Será que eu estou tentando aí talvez assumir o lugar de Deus, assumir o lugar de Jesus, que ele sim tem o controle, ele sim tem esse olhar mais distante, assim, um olhar mais amplo das coisas? E às vezes na minha visão tão limitada eu quero controlar tudo. E aí isso gera em nós uma série de consequências. Então, ter muito cuidado para a gente não estar olhando demais para nós e para o nosso egoísmo e para a gente controlar tudo e olha somente para as nossas coisas e a gente quer controlar e normalmente isso não dá certo. Então, seria o segundo ponto aí de reflexão, em que ponto aí a gente está se aproximando desse Herodes, ou essa curiosidade meio vã, meio eu quero saber porque eu quero saber, eu quero saber de tudo, enfim. E o terceiro ponto seria essa questão do testemunho atual. Eu ficava pensando que naquela época era difícil as pessoas entenderem, reconhecerem Jesus, quem era Jesus de fato. Mas isso hoje em dia também. Eu lembro que algum tempo atrás eu conversava com um amigo que não era bem de dentro da igreja, mas que estava em alguns meios ali católicos, e ele me perguntava sobre a Eucaristia. E quando eu falava assim, para nós a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Cristo, é verdadeiramente Deus, é ali, né, o pão vivo descido dos céus, é a Eucaristia, não é uma representação, é verdadeiramente. E eu via que aquilo ali era difícil de ele entender, de ele compreender. Ou quando às vezes a gente fala sobre Jesus abandonado, que sim, todas as vezes que nós fazemos aquilo a um dos mais pequeninos, a dar pão, a dar de comer a quem tem fome, a dar de beber a quem tem sede, a acolher as pessoas, a visitar os doentes, tudo aquilo é ao próprio Jesus que nós fazemos. E quando nós anunciamos essa verdade, que Jesus ele está encarnado naqueles que mais sofrem, que Jesus está ali, não é como se fosse, é Ele. É difícil que algumas pessoas entendam. E aí a nossa grande missão, a nossa grande questão é levar as pessoas a fazer essa experiência. A experiência que tantas vezes talvez você já tenha tido, ou se não, se você está vendo esse vídeo, se você está escutando esse áudio e não entende exatamente o que é, talvez a nossa missão seja fazer esse encontro acontecer. O Carisma Lumen ele fala muito sobre isso, sobre essa cultura do encontro, de levar essas pessoas a ter uma experiência com um Jesus concreto, real. Então, que o Evangelho de hoje nos lembre aí da nossa missão, de ser essa ponte, de, com a nossa vida, com o nosso testemunho, aproximar as pessoas daquilo que às vezes é difícil elas entenderem, mas pela experiência elas podem sim conseguir fazer. Então que a Nossa Senhora, que a Virgem Maria, a Virgem Pietá, ela nos ajude a viver bem esse dia e que a gente colha frutos aí das graças de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.